Me questionava, Senhor, isso, falava para o Senhor tudo isso, porque só quem já viveu em um momento de luto sabe o desespero que você sente dentro da alma. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, está entrando a mais um vídeo. No vídeo de hoje, gente, eu quero compartilhar um pouco sobre a minha história, sobre o meu testemunho. É uma história real, eu peço que você fique, porque se você clicou para assistir esse vídeo, com certeza alguma coisa Deus quer falar com você. Então, roda a nossa vinheta e vamos para o vídeo. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Salmo 139, versos 7 e 8. É sobre esses dois versículos que eu quero conversar com vocês um pouquinho. Eu vou começar explicando um pouco sobre a minha história, porque só assim vocês vão conseguir entender por que eu li esses dois versículos agora no começo do vídeo. Mas antes de continuar com esse vídeo, curte, deixa seu comentário, compartilha para quem você quiser e não se esquece de se inscrever no meu canal e ativar as notificações, tá bom? Bem, gente, eu cresci em um lar cristão, eu cresci vendo os milagres, as maravilhas e os prodígios de Jesus. Eu sou o fruto de um milagre, eu sou um milagre nas mãos do Senhor e eu sou muito grata a Deus por ter nascido em um lar que me mostrou que Jesus existe, que Jesus me ama, que me contou a história de que alguém um dia veio aqui, morreu no meu lugar, por amor, se entregou e mesmo assim ainda me ama. Eu sou muito feliz por causa disso. Agora tem uma coisa que eu já quero te dizer desde o início desse vídeo. Jesus, ele é educado, ele não entra em casa sem ser chamado, ele não entra em casa sem ser convidado, ele só entra a partir do momento que você permite ele entrar. E outra coisa também, ele respeita os limites. Se você se permitir conhecer a Deus mais e mais, ele vai se apresentar a você. Mas também se você não quiser, ele vai respeitar o seu nível. Se você quiser apenas congregar, ser uma pessoa diferente, ir para a igreja, frequentar a igreja, ele vai respeitar isso. Agora, se você quiser um nível mais a fundo, ele está pronto também para te levar às profundezas do amor dele, porque o amor dele é sem limite. E eu sempre ouvi que o poder de Deus, ele se aperfeiçoava nas fraquezas. Eu sempre ouvi que o poder de Deus é inesgotável, que a presença de Deus é inesgotável. Eu sempre ouvi isso. Existe uma grande diferença entre você ouvir e você viver aquilo. E era exatamente isso que me fazia enxergar de uma forma diferente. Eu via, vivia um pouco, mas eu não me aprofundava no que Deus queria para mim, no que Deus oferecia para mim. E por eu dizer não ao pecado, eu achava que tipo assim, não, eu estou super bem com Deus, eu estou muito bem com Deus, porque eu digo não ao pecado, eu fujo da aparência do mal, eu sempre procuro levar a minha vida diante de Deus certinha, eu faço de tudo para agradar o Senhor, então tá tudo certo. Só que Deus, ele nos quer de corpo e alma, mas ele nos quer para nos usar para alguém. Era exatamente nisso que eu me prendia, porque eu tinha que buscar a ele mais e mais se eu quisesse ser alguém nas mãos dele. Aos 16 anos eu fui batizada com o Espírito Santo e ali eu tive a melhor experiência da minha vida, uma experiência que eu não consigo esquecer de jeito nenhum. Ali eu tive um encontro com o Espírito Santo que eu jamais havia sentido, eu senti uma presença que eu jamais havia sentido, eu senti uma paz, uma calmaria dentro do meu coração que eu jamais havia sentido. E a partir dali eu entrei em um outro nível com o Senhor e eu não queria mais sair daquele nível, eu achava que eu já tinha conhecido tudo. E então começou a vir algumas dificuldades e essas dificuldades me aproximavam mais do Senhor. Passei por um momento bem difícil, assim, em questão de mim mesmo contra eu mesmo no ano de 2018, mas o Senhor mais uma vez me resgatou, me livrou e me guardou. Só que no ano de 2021 eu experimentei, que eu li no início desse vídeo os dois versículos, mas a parte finalzinha, se eu fizer a minha cama na sepultura, ali também estás.
No ano de 2021, em abril exatamente, eu perdi o meu pai. E ali para mim era o fim. Eu não sabia o que fazer mais, eu não sabia como reagir. Quando eu recebi a notícia, eu simplesmente fiquei. E agora, o que eu faço? Como que vai ser? O que vai ser da minha família? O que vai ser de mim? E eu me questionei ao Senhor, tipo, por que, Senhor? Por que tudo isso? Por que dessa forma? Eu questionando ao Senhor e o Senhor só ouvindo a minha oração, o Senhor só ouvindo as minhas questões, as minhas indagações que eu queria dizer naquele momento, Ele estava ali ouvindo, mesmo sem eu ver. Vale esclarecer isso, porque quando nós estamos num momento muito difícil, muitas vezes nós não enxergamos o amor de Deus. E eu costumo dizer que o nosso maior problema não é entender que Deus te ama, porque se eu disser para você nesse vídeo, Deus ama você, você vai acreditar em mim. Agora a nossa maior dificuldade é receber o amor dele todos os dias, é receber todos os dias, entender, saber, colocar no nosso coração que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. A parte mais difícil é receber o amor de Deus. E quando eu estava ali naquele momento, eu estava recebendo o amor de Deus, mas eu não via esse amor, eu não via que amor era esse que estava me permitindo viver aquilo. Indaguei muito no meu coração, na minha mente. Eu questionei muito ao Senhor o porquê de tanta coisa. No momento, quando eu não via o Senhor estava ali cuidando de mim, cuidando da minha família, por mais que eu não via o cuidado dele. Quando meu pai faleceu, eu senti um desespero muito grande dentro do meu coração, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir, nem como ir para nenhum lugar. Mas o Senhor, Ele cuidou de mim, cuidou da minha família nos mínimos detalhes. Após 4 dias, meu pai falecer, foi a primeira vez que eu consegui, digamos assim, me ajoelhar, e não literalmente me ajoelhar, eu me deitei no chão. Foi a primeira vez, após a morte do meu pai, que eu consegui conversar com Deus, digamos assim, como forma de oração. Durante esses 4 dias eu fiquei em silêncio, eu apenas questionava dentro do meu coração e me permitia sentir aquela dor que eu estava sentindo. Mas após 4 dias eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, assim como a Bíblia nos diz, entra nos teus aposentos, fecha a porta, fala com Deus no secreto, e no secreto Ele vai te responder. Eu fiz exatamente assim, entrei no meu quarto, fechei a porta, me deitei no chão, porque eu não tinha forças para ficar de joelhos, e ali eu comecei a falar com Deus, a tentar pelo menos a falar com Deus, porque eu estava chorando muito. E as palavras que saíam da minha boca eram: Senhor, e agora? O que vai ser? Para onde eu vou? O que eu vou fazer com a minha família? O que vai ser da minha família? O que vai ser de mim sem um pai tão nova? O que vai ser da minha irmã sem um pai tão nova? Do meu irmão sem um pai? E eu me questionava, Senhor, isso, falava para o Senhor tudo isso, porque só quem já viveu em um momento de luto sabe o desespero que você sente dentro da alma, sabe da dor que sabe do desespero que às vezes dá vontade de você sair correndo, gritando para ver se sai um pouco daquela dor que você está sentindo. Você fica praticamente na sepultura. Enquanto eu conversava com o Senhor e chorava, em um momento eu vi e senti o Senhor entrar no meu quarto naquele momento. E quando o Senhor entrou no meu quarto, falou comigo assim: por acaso eu te abandonei? Eu sou seu pai, eu não vou desamparar você, nem a sua mãe, e nem seu irmão, e nem a sua irmã. Eu sou seu pai a partir de hoje. As suas dores, as suas frustrações, as suas emoções, eu vou controlar, eu vou cuidar. Naquele momento, quando eu ouvi aquilo, eu chorei o dobro do que eu já estava chorando, mas havia um consolo naquele momento. Eu estava me sentindo sendo consolada naquele momento, porque eu havia perdido um pai e de repente eu escutar alguém falar para mim que a partir daquele momento ele seria o meu pai. Ele cuidaria de mim, Ele cuidaria da minha família, e era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. Era o que eu precisava ouvir de alguém que podia fazer alguma coisa por mim. E quando eu falei com Deus e Ele me falou isso,
eu me senti consolada, eu me senti amparada, porque até então eu estava me sentindo desamparada, humilhada, eu estava me sentindo desgastada, eu não tinha forças para ir para lugar nenhum, eu não sabia como olhar para as pessoas, eu não sabia o que falar para as pessoas, eu não sabia de nada, gente, do que fazer a partir dali. E quando o Senhor entrou no meu quarto e falou exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento, tudo mudou. A minha forma de olhar para o luto mudou. A dor, ela continuou, porque afinal eu perdi o meu pai, ele não ia voltar. Só que eu tinha consolo, é isso que eu quero explicar para vocês nesse vídeo, porque existe uma diferença entre você chorar sozinho e você chorar para a pessoa certa, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu não fui atrás de pessoas para chorar, para me lamentar pela morte do meu pai. Eu fui atrás do Senhor, daquele que podia me dar uma resposta, daquele que podia me consolar, aquele que podia tirar do meu coração aquele peso, aquela angústia, aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. E foi exatamente ali que eu vi e vivi o que o salmista diz: que para onde irei eu sem o Senhor? Para onde fugirei eu da tua presença? Porque se eu for nos mais altos céus, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na minha tenda, na sepultura, ali também o Senhor está. Eu conheci as profundezas do amor de Deus. Quando eu estava no profundo, quando eu achava que não tinha mais saída, o Senhor veio e me buscou ali nas profundezas. Ele veio e me resgatou de mim mesmo. E eu já quero aproveitar e quero te falar: coloque expectativa naquele que pode falar para você, naquele que pode mudar a tua história, naquele que pode transformar a sua vida, naquele que pode restaurar a sua família, a sua vida, aquele que pode mudar tudo. Porque no começo eu me indagava por que as pessoas se afastavam, por que não tinha ninguém do meu lado, por que tantas pessoas que eu conhecia simplesmente sumiram quando eu estava precisando de ajuda. E eu falava para o Senhor exatamente assim: Senhor, eu conheço tantas pessoas, mas essas pessoas todas fugiram de mim, e as que se aproximam falam palavras que doem mais do que a dor que eu estou sentindo. As que se aproximam falam palavras que são como uma espada diretamente no meu coração. O que eu fiz, o que eu estou fazendo com essas pessoas que elas só se aproximam para me atacar, para falar mal, para dizer coisas que não fazem sentido e não me ajudam em nada? E ali o Senhor falou diretamente no meu coração, e essa palavra mudou também a minha história, mudou a minha vida. Ele falou assim: se a minha palavra, que traz vida, não puder transformar a sua vida, se a minha palavra que ele quis dizer, a Bíblia, se a minha palavra não pode mudar a sua vida, palavras de pessoas imperfeitas como você não vão mudar nada no seu dia. Ali eu experimentei outro nível do amor de Deus, eu experimentei mais as profundezas de Deus, e desde esse dia eu quero dizer para vocês: a minha vida é outra vida, eu vivo outra história. Parece que foi a mesma coisa de Deus arrancar todas aquelas folhas que estavam manchadas e que eu achava que nunca ia conseguir reescrever, e Deus começou a escrever a partir daquele dia outra história. Não estou dizendo nesse vídeo que perder meu pai foi uma bênção, não estou dizendo isso. Foi uma dor que dói até hoje eu sinto saudade dele, dói muito quando eu lembro dele, dói. Só que quando eu pensava que ninguém podia mais fazer por mim, o Senhor chegou e fez. É isso que eu quero dizer para você nesse vídeo. Quando eu achava que não tinha ninguém que poderia mais fazer nada por mim, o Senhor foi lá e me resgatou, o Senhor foi lá e me deu. Hoje eu posso dizer que eu vivo aquilo que o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque o Senhor está comigo. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, porque eu sei quem está comigo, porque todas as vezes quando vem uma adversidade que eu quero me entristecer, eu lembro do dia que eu estava nas profundezas, na sepultura, e o Senhor foi lá e me resgatou e me deu paz ao meu coração, e me deu sorriso aos meus lábios. O Senhor enxugou dos meus olhos as minhas lágrimas. E hoje eu sei que eu posso viver contente em qualquer situação, porque o Senhor está comigo, me protegendo de todo mal.